الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, que proporcionou para nós este favor de nos dirigirmos ao masjid a fim de estabelecer o Salatul Jum'ah, a oração da sexta-feira. Portanto, há muitas pessoas ainda com imã, mas não tiveram este tawfiq, não tiveram esta compreensão de notar que a oração da sexta-feira é obrigatório e eu devo me direcionar ao masjid para cumprir esta oração. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não só deu-nos este favor de nos dirigirmos ao masjid para estabelecer a oração de sexta-feira, mas também os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são imensos. Nós estamos a respirar segundo após segundo. E este oxigênio saudável é Allah subhanahu wa ta'ala que proporciona para nós, e Allah não pede nada em troca. Não há ninguém que Allah subhanahu wa ta'ala pediu-lhe algo em troca deste favor, deste oxigênio saudável. Se chegarmos no hospital, veremos que há muitas pessoas que são carentes deste oxigênio, respiram com tubo. Se formos a perguntar qual a coisa que mais eles precisariam ou que mais precisam, claramente vão nos responder que eu carencio uma respiração saudável sem nenhuma dificuldade. Mas nós estamos a respirar, não olhamos este como grande favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, até que Allah subhanahu wa ta'ala retire ou nos prive deste favor. Hoje, inshallah, vamos refletir um pouco sobre o mês em que nós estamos, o mês de Sha'ban, no calendário lunar. O mês de Sha'ban é o mês que antecede o mês de Ramadã. Um dos incidentes que marcou este mês na história islâmica foi a mudança da direção, a mudança de Qibla. Antes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junto com seus companheiros, quando faziam oração, direcionavam-se, reparavam a direção de Baitul Maqdis, Jerusalém. Portanto, esta prática, os judeus, na época, gingavam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zombavam de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diziam: olha, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos contraria em muitas coisas, mas acredita a nossa direção, acredita na nossa qibla. Então, isto constrangia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No segundo ano de Hijra, no mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo: قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام.
Portanto, Allah diz, nós vemos o virar do seu rosto para o céu e faremos com que estabeleceremos, né, a direção de Qibla que te agrade. Faremos com que vire para a direção de Qibla que te agrade. E depois de Allah subhanahu wa ta'ala revelar este versículo, tranquilizando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois Allah deu a ordem para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudar de Qibla, de Baitul Maqdis, Jerusalém, para Mesquita Sagrada, né, que está em Meca, Kaaba Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. A partir de já, vire o seu rosto, né, para a Qibla de Mesquita Sagrada, para Mesquita Sagrada que se encontra em Meca. E Allah, para englobar todos os crentes, ainda diz, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Onde quer que estejais, virai os vossos rostos para esta mesquita, ou seja, para esta direção, que é Qibla. Por isso, qualquer pessoa que fazer salat, que fazer sua oração sem virar para o Qibla, a sua oração não é aceita e não é válida, porque é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e isto constitui uma das condições de salat, da oração. Portanto, este mês não só nota-se do incidente que aconteceu, mas sim também há muitas virtudes. Há virtudes que encontramos neste mês. Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل. Aisha radiallahu ta'ala anha, a esposa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ela diz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejuava todo o mês de Sha'aban, excepto pouco. Ou seja, jejuava todos os dias do mês de Sha'aban, excepto poucos dias. Isto quer dizer que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejuava mais no mês de Sha'aban em relação ou do que outros meses. Estamos a falar do jejum facultativo, não jejum obrigatório. Jejum obrigatório somente acontece no mês de Ramadã. Mas outros meses também pode-se jejuar e isto será considerado como uma ação facultativa, um jejum facultativo. Portanto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aumentava o seu jejum no mês de Ramadã, no mês de Sha'aban. E não há mês que ele aumentava este jejum, senão o mês de Sha'aban. Então, um sahaba perguntou, ó mensageiro de Allah, você jejua muito no mês de Ramadã, no mês de Sha'aban. Nunca te vi a jejuar tanto quanto jejua o mês de Sha'aban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu, diz, Shahrun yughfalun nas, é o mês em que as pessoas estão desatentas, é o mês que está entre Sha'aban que está entre Rajab e Ramadã, está no meio. As pessoas, quando chegam o mês de Rajab, ficam ansiosas em chegar no mês de Ramadã. E isto faz com que fiquem desatentas no mês de Sha'aban. Isso faz com que as pessoas não façam boas ações, ou seja, não olhem as virtudes que se encontram no mês de Sha'aban. Então, este foi um dos motivos. E outra resposta que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu, Shahrun yurfa'ul a'mal ila rabbil alamin. É o mês em que as ações são elevadas para o Senhor dos mundos. E wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana sa'imun. E eu gostaria que as minhas ações sejam elevadas enquanto eu estou jejuando. Então, esta foi a resposta de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Notamos que este mês
não só é o mês que marca o incidente que aconteceu da mudança de direção, da mudança de Qibla, mas também é um mês em que as ações são elevadas para os céus, para Allah subhanahu wa ta'ala. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amava, gostava em as suas ações serem levadas enquanto ele estava a jejuar. Por isso, nós, por sermos muçulmanos crentes e pessoas que pretendem trilhar os passos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, também devemos fazer a mesma ação. Devemos aumentar o nosso jejum no mês de Sha'ban. Não só Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith narrado por Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم disse يطلع الله إلى خلقه Allah subhanahu wa ta'ala olha para as suas criaturas في ليلة النصف من شعبان في ليلة النصف من شعبان, na noite de metade de Sha'ban, do mês de Sha'ban. فيغفر لجميع خلقه, e Allah perdoa todas as suas criaturas. إلا لمشرك, excepto para idólatra, excepto idólatra. Idólatra não constitui ou não se contempla dentre as pessoas que são perdoadas neste mês. Não só ao mushahinin, e aquela pessoa que guarda rancor. Essas duas pessoas não se contemplam dentre aquelas pessoas que são perdoadas neste mês. Olha, quando se fala de mushrik, idólatra, eu quero aqui explicar que outros ayats de Allah subhanahu wa ta'ala, este é um pecado que Allah subhanahu wa ta'ala afirmou claramente, deixou lúcido, que inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, que Allah não perdoa aquela pessoa que o associa com qualquer criatura, aquela pessoa que associa Allah subhanahu wa ta'ala com outra divindade. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Outro versículo para Allah subhanahu wa ta'ala fortificar, são vários versículos, vou mencionar dois para deixar aos irmãos, lembrar aos irmãos que esta ação de idolatria é uma ação que está totalmente claro que Allah não perdoa. Allah diz, exortando para o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, Allah wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, por certo foi revelado para ti e para os profetas que vieram antes de ti, para os profetas que vieram antes de ti, foi revelado que la in ashrakta la yahbatanna amaluk, se associar Allah com algum parceiro, não merecerá o perdão de Allah, mas também la yahbatanna amaluk, invalidará todas as tuas boas ações. Por isso, esta é uma ação em que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa, a menos que a pessoa se arrependa por completo. Outra ação que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui no hadith é guardar rancor. Na verdade, a pessoa quando tem rancor, né, guarda rancor de alguém, né, o que vai prosseguir depois de rancor vai ser a inveja. Quando você inveja alguém, quando você tem rancor de alguém, não importa o que aquela pessoa faça, você vai somente notar a parte negativa. E não só, vai te impulsionar a entrar no pecado de forma rápida. Você vai ter vontade de caluniar, de falar mal desta pessoa. Quando você tem rancor de alguém, quando você inveja alguém, sempre a tendência, a vontade é de falar mal desta pessoa, é de espalhar
né, informação negativa daquela pessoa, você não olha para a parte positiva desta pessoa. Portanto, por isso Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa esta pessoa, né, neste mês de Sha'ban. E se nós temos rancor de alguém, se nós fomos magoados por alguém, claro, nós devemos perdoar esta pessoa, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe. Se nós ainda temos rancor de tal fulano que nos magoou há tanto tempo, ou não importa o tempo, foi há muito tempo, agora, não importa, mas se você tiver este rancor, ainda não fala com este teu irmão, tenta algum mecanismo para começar a conversar, começar a falar com este irmão, tenta perdoar, não importa a mágoa, mesmo que seja grande coisa. Olha, se você perdoar Allah subhanahu wa ta'ala perdoa aquela pessoa que perdoa o outro. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Allah diz, eu mereço, eu tenho mais ousadia de perdão, de misericórdia, né? Então, por que não vou perdoar aquele meu servo que perdoou o irmão dele? Por isso, se nós formos a perdoar alguém que nos magoou, então nós vamos merecer o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem se esquecer, o perdão de Allah sempre vem junto com a misericórdia de Allah, que é o Jannat. Inna Allah ghafurur rahim. Portanto, meus irmãos, nós devemos olhar este mês de Sha'ban não só como um simples mês, mas sim um mês de preparativo, espiritualmente, assim como fisicamente. Estas ações que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazia, jejuar frequentemente, né, aumentar o seu jejum, aumentar o seu ibada, as suas adorações, não só serviam, né, como aproximação para com Allah subhanahu wa ta'ala, mas também serviam como preparativos para o mês de Ramadã. Olha, nós não podemos chegar no mês de Ramadã enquanto que ainda temos rancor com o nosso irmão, enquanto que ainda estamos a invejar o nosso irmão. O que acontece? Dentro do mês do jejum, do mês de Ramadã, nós vamos ter aquela vontade, a força de falar mal do outro vai nos dominar. A força de espalhar informação negativa do nosso irmão vai nos dominar. Então, para disseminarmos esta ação, nós devemos começar agora a nos preparar para quando chegar o mês de Ramadã, chegarmos com o coração limpo. Assim, nós vamos ter mais vontade, mais força, somente de olhar, a aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala, de olhar como se aproximar de Allah, como ganhar os favores de Allah, como ganhar, né, o Jannat de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso quem vai fazer é aquela pessoa que já eliminou a parte negativa, aquela pessoa que já eliminou a inveja, já eliminou o rancor, já fala com o outro. Isto devemos tentar, né, acabar este mês, para quando chegar o mês de Ramadã ser fácil aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a compreensão daquilo que nós acabamos de ouvir e que sejamos dentre aquelas pessoas que têm coração mole para perdoar o outro, e aquelas pessoas que magoaram os outros também não podem esperar o perdão sem se preocupar. Devem procurar a quem eles magoaram e pedir desculpa, para que depois disso peçam perdão, se arrependam perante Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.